bacia hidrográfica do Rio dos Sinos situa-se ao nordeste do estado do Rio Grande do Sul, tendo ao norte a Serra Geral, onde faz divisa com o curso superior do Caí. Possui área de aproximadamente 3.746 km², abrangendo diversos municípios, com população total estimada em 1 milhão de habitantes. Os principais usos da água na bacia estão destinados ao abastecimento público, uso industrial e irrigação. As áreas mais conservadas encontram-se ao montante da bacia. Há quase 10 anos, a mortandade de mais de 80 toneladas de peixe chamou a atenção da população para os cuidados com o Rio dos Sinos, considerado o mais poluído do Rio Grande do Sul. Apesar das imagens chocantes do grave crime ambiental que aconteceu naquela época, pouca coisa mudou. Além do esgoto, a poluição dos rios tem outro motivo: os produtos despejados pelas indústrias. Segundo o G1, o portal de notícias do Globo, da nascente em Caraá até a Foz em Canoa, o Rio dos Sinos tem 190 quilômetros de extensão e abastece mais de 1 milhão de pessoas. Mesmo assim, apenas 5% do esgoto despejado na água são tratados. O grande problema encontrado é o despejo de efluentes industriais e principalmente domésticos sem tratamento nos cursos de água no seu trecho médio-baixo. Um rio de extrema importância que carrega consigo uma vasta quilometragem de poluição e acúmulo de organismos mortos prejudica os diversos municípios abastecidos. Empresas foram multadas pela contaminação do Rio dos Sinos. Em 40 anos, foi o pior desastre ambiental na região de Porto Alegre. Poluentes industriais lançados de forma clandestina. Essa é a explicação de biólogos para a mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Luiz Rupental, diretor da Utresa e responsabilizado pela mortandade de toneladas de peixes no Rio dos Sinos em 2006, foi condenado a 30 anos de prisão no regime fechado. Mas hoje ele aguarda em liberdade o julgamento de 2 recursos. Em 2006, a Bacia dos Sinos viveu um episódio dos mais dramáticos já registrados, na história recente do Rio Grande do Sul. Essa grande mortandade ela foi ocasionada por alguns fatores importantes. O mais importante deles, o lançamento de uma grande carga de efluentes de origem industrial. Para se ter ideia do tamanho do desastre, daqui do Passo do Carioca, em Sapucaia do Sul, foram retirados 80 caminhões de peixes mortos. Os animais morreram porque a água não tinha oxigênio. As imagens chocaram. O rio foi tomado por uma camada de peixes sem vida. Naquela época nós devíamos estar com uma vazão aqui de 10 metros cúbicos por segundo, que hoje deve ser 150 ou mais, E não era suficiente para diluir então esse esgoto, faltou oxigênio no rio. Nós tivemos associado naquele período uma piracema, que os peixes subiram o rio e não encontraram. O Rio dos Sinos é cercado por 32 municípios, contendo cerca de 1.300.000 habitantes. E apesar de também serem despejados resíduos industriais, o principal causador da poluição do rio é o esgoto doméstico. Das 32 cidades, apenas 10 realizam tratamento de parte do esgoto. São elas, Cachoeirinhas, São Leopoldo e Gravataí com 25% de esgoto tratado. Canela e Canoas com 13%, Esteio e Novo Hamburgo com 4%, Gramado com 17%, Igrejinha com 3% e Sapucaí do Sul com 5%. Com isso, apenas 5% A quantidade de lixo na vegetação e o esgoto que chega ao rio são grandes. A população tem o costume de usar o rio como latrina. A gente vê isso na agricultura, a gente vê isso nas cidades, É um processo cultural que também precisa ser revertido na nossa realidade. A população quer simplesmente afastar os dejetos e os rios, historicamente, foram o foco disso. O Rio dos Sinos tem um baixo índice de tratamento de esgoto e estes fatos geram muitos impactos no volume de água. A estimativa é de que 15 bilhões de litros de esgoto são despejados diariamente nos rios do Brasil. Na média, 75 litros por pessoa. A Comusa, Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, realiza também tratamento de água oriunda de manancial superficial do Rio dos Sinos, tornando-a potável para ser consumida pela população. Assim, utiliza o tratamento de água do tipo físico-químico convencional e tendo como principal agente denominado policloreto de alumínio e como agente
coagulante auxiliar a um produto orgânico à base de tanino. Segundo pesquisas realizadas entre 2005 e 2015, houveram ações a fim de salvar o Rio dos Sinos, o qual sofre pelo despejo de resíduos industriais e também esgotos domésticos. Algumas das medidas propostas se tratavam da redução de carga da poluição, recuperação das matas às margens do rio, campanhas para racionalizar o uso da água e também construção de barragens nas partes mais altas para garantir a vazão em períodos de seca. Em Novo Hamburgo, um dos 32 municípios banhados pela bacia hidrográfica, tiveram-se apenas 4,5% de seu esgoto tratado, situação que interfere na recuperação do manancial. Em 2014, foi lançado o Plano de Bacia do Rio dos Sinos, que consiste em um documento proposto em 7 de julho, integrado com 37 ações propostas para os 20 anos seguintes, onde era previsto um aumento de 80% de esgoto tratado até 2034. No entanto, 5 anos após a iniciativa, não houve nenhuma mudança e a situação de calamidade continua a mesma. Os responsáveis justificam a falta de avanço com as falhas das gestões anteriores e o bloqueio de recursos por parte do governo federal. Está no site da prefeitura, prometia mudar a situação. 80% de esgoto tratado, num projeto de quase 13 milhões de reais. Só uma das estações de tratamento, a única que ficou pronta, custou mais de 2 milhões e 300 mil reais. Teve até visita técnica de autoridades, como mostra a foto da época, mas nunca funcionou. A estação é essa. Não há cercas protegendo o local. Salas de controle e equipamentos destruídos. O mato toma conta. O aspecto é de abandono. O presidente do Comitê da Bacia dos Sinos, grupo formado para cuidar e criar regras para o uso das águas, lembra que toda essa poluição ainda é reflexo do descaso dos governos durante anos. Em 2017, o Rio dos Sinos foi eleito o 4º rio mais poluído do Brasil. Em 2019, ele ainda se mantinha no ranking. E apesar do descaso das autoridades, a preservação do rio é prioridade para alguns. É comum ver grande mobilização por parte de grupos ambientais para diminuir a poluição e seus impactos nessa região.